bem? Estamos iniciando hoje mais um episódio do podcast Iceberg. Hoje estou recebendo aqui no estúdio da ProHerb a advogada Renata Esmeraldina, especialista em campanhas eleitorais, há mais de 10 anos no mercado. Antes de iniciar o podcast, falei para ela que a Renata vem do berço MDBista, né? E aí vamos contar as origens, ela disse, porque ela gosta. Tô muito feliz que tu tá aqui, né? Quem não sabe, a Renata, a gente já fez campanha juntos. Excelente profissional, boa de trabalhar. Aquilo que eu falo que os advogados dizem que não pode, a Renata diz para mim, pode, faz que depois eu resolvo. Falamos que nós tínhamos que servir espumante, mas falei que também não dá, que daí depois vão ficar julgando, nós vamos acabar falando demais. Renata, tô muito feliz que tu tá aqui, seja bem-vinda. Obrigado, Isis. Vamos deixar espumante para mais tarde, né? Senão teremos muitos julgamentos. Mas depois a gente toma essa espumante. Sim, veio do berço MDBista. Aprendi muito no MDB. O MDB é um partido que eu tenho um carinho e guardo um respeito muito grande. Tive uma trajetória longa, ainda tenho laços fortes no partido, muitos deputados conhecidos, amigos, pessoas que eu levei para a vida, para a carreira, para o conhecimento. Quando você vive um partido, você entende o que é um partido e você não entende somente direito eleitoral. Trabalho com direito eleitoral, mas eu conheço muito de direito partidário, graças a essa vivência intensa que eu tive no MDB. Isso é muito importante, porque, por exemplo, quando você vai para uma convenção partidária em que vai ter a escolha dos candidatos do partido, em que o partido vai anunciar lá seu governador, seu candidato ao Senado, sua chapa de deputados, isso passa antes por um processo interno partidário de escolha desses nomes, de discussão desses nomes. Isso tu vive nos grandes partidos. É diferente, por exemplo, dos pequenos partidos, que eles têm uma chapas um pouco mais encolhidas, diríamos assim, porque muitas vezes eles não têm nem organização partidária. Eles não têm um diretório constituído, eles não têm uma comissão executiva escolhida dentro daquele diretório. Não, eles têm uma comissão provisória. E aí tu vai me dizer, tá, Renata, e aí qual que é o problema da comissão provisória? Eu vou te dizer, é aquele problema que tu sofre, que não te pagam, sabe? Porque aí a comissão provisória ela é destituída e tu fica esperando receber. Um partido organizado internamente, que tem um diretório, que tem uma assessoria jurídica, que tem uma comissão executiva, uma diretoria executiva, ele não passa por esse tipo de problema, porque ele tem uma organização interna maior. Isso fomenta também militância, né? E a militância é o que faz o partido. Muitas vezes a gente nota que em municípios pequenos, né, falta essa estruturação, né? E é muito fácil, porque o que acontece no bastidor, para quem não sabe? O comando vem sempre de cima, né? Então, assim, o município lá de 2.000 habitantes quer instituir um partido que não tem, ou a executiva realmente ela era ali de alguns dias, assumiu para outra eleição, a provisória e tudo mais. E aí vem um deputado, vem um presidente de partido estadual que tem aí, né, seus anseios naquela cidade, na votação para uma próxima eleição, talvez a nível estadual, e aí diz, não, acha meia dúzia aí, coloca na tua executiva, e aí eu já assino, já te dou o canetaço, e tu já é o dono propriamente o dono do partido, é isso que acontece. E aí, quando eles vão se preparar para uma eleição, na realidade, eles não estão preparados, né? Porque daí eles estão a ver navios, na realidade. Esse é o ponto, Isis. E ainda eu vou te dizer que é pior que isso. Porque assumir a presidência de um partido, assumir a tesouraria de um partido, assumir a direção executiva de um partido, tem um custo. E não é só um custo financeiro, é um custo de tempo, é um custo de buscar militância, é um custo também financeiro, e são custos aos quais as pessoas não estão preparadas. Por exemplo, tá? Vamos dizer lá em... É que a gente tem que cuidar dos municípios que a gente fala para não dar o exemplo real, tá? Não, vamos dar o exemplo da tua cidade. Teutônia. Em Teutônia, tá? A Isis quer fundar um partido em Teutônia e não vamos nem usar nenhuma sigla, tá? Um partido que não tem um diretório constituído. Ele vive, como se fala comumente no mundo eleitoral, de comissões provisórias. O que é uma comissão provisória? Vamos desmistificar isso, então.
Comissão provisória é uma comissão a qual ela é designada pelo presidente estadual, no caso das municipais, e a estadual pela direção nacional do partido. Então vamos lá. Temos um partido em âmbito nacional qualquer, ele instituiu uma comissão provisória no Rio Grande do Sul e deu poderes para a comissão provisória do Rio Grande do Sul instituir comissões provisórias municipais. E a Isis quer o seu partido lá em Teutônia. Aí ela vai no presidente estadual e diz, não, ó, aqui, ó, juntei eu, a minha tia, a minha mãe, o meu primo, o meu sobrinho e nós 5 estamos prontos para assumir o partido aqui no município de Teutônia. Nós vamos angariar filiados, vamos indicar um candidato para as próximas eleições e tá tudo certo. E aí o presidente estadual, conferiu os nomes, estão filiados no partido, tudo ok, dá o canetaço. E aí se fundou lá na cidade de Teutônia a comissão provisória do partido. Só que a Isis vai ter que fazer a criação do CNPJ, se ele já não existe do partido, o processo de prestação de contas anual, mesmo que não haja movimentação financeira, para que ela tenha uma regularidade junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Isso aí já envolve os profissionais, né? Já estamos aí, aí o contador. Para a Isis prestar essas contas partidárias, ela vai precisar pelo menos de um contador e um advogado. Isso aí. Porque são os representantes dela perante a Justiça Eleitoral. Aí ela já tem um custo. Ou seja, ela precisa arrecadar entre seus filiados para manutenção do partido. E esse é o grande porém de um partido que é organizado para o que não é organizado. Porque o partido que é organizado, normalmente ele tem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, ele tem uma organização estrutural capaz de dizer para essas pessoas que estão querendo constituir uma comissão executiva que é necessário fazer esses procedimentos, que não é só indicar o próximo candidato. O que ocorre corriqueiramente? No ano da eleição são criadas inúmeras comissões provisórias, todos os partidos criam, que não têm diretório constituído e direção executiva constituída, criam comissões provisórias. E aí essas comissões provisórias começam a indicar candidatos, eles concorrem às eleições e tá tudo às mil maravilhas. O problema é no ano seguinte. Por quê? As prestações de contas, as partidárias, elas sempre são julgadas no ano seguinte. E as prestações de contas anuais são prestadas no ano seguinte. Então, esse ano está se prestando as contas do ano de 2022, que foi um ano eleitoral. E aí tem partidos que tinham nominata de deputado concorrendo, indicação de candidato a governo, a vice, que não prestavam contas. Para o pessoal entender assim um pouquinho. Tá, mas aí como é que os caras assumem com a prestação de contas isso que tá ok? Os eleitos, as prestações de contas são feitas ali dentro do prazo, né? Acho que dá depois da eleição alguns dias que a prestação de contas é feita, ver se é aprovada, para que possa, no dia 1º de janeiro do próximo ano, assumir. O resto da galera que não se elegeu, os outros candidatos a governador, a senadores, as prestações de contas vão sendo julgadas durante este prazo de um ano, né? Às vezes até mais, às vezes chega a levar até 2 anos para o julgamento de todas as prestações de contas. Eu tenho clientes dessa última eleição de 2022 que o processo nem foi para análise da assessoria técnica e auditoria interna do tribunal ainda. O processo teve o primeiro edital publicado e ele está parado porque tem alguns outros tantos movimentando, e aí nós precisamos entender também o volume de trabalho que o tribunal tem. Sim. Porque todos os eleitos do Rio Grande do Sul foram julgados até o dia 17, se não me falha a memória, de dezembro. Era o prazo final que eles tinham, porque a diplomação acho que aconteceu no dia 19. Isso aí. Então foi até o dia 16, mais ou menos. Então eles fizeram
sessões extraordinárias para julgar todos os eleitos antes da diplomação. Inclusive o presidente da República, as contas dele também são julgadas a esse prazo. Por isso que a galera da direita dizia que ele não poderia ser diplomado. No momento que ele fosse diplomado, não volta atrás, já primeiro ele assume, né? É que assim, ó, o que acontece, Thaís? Vamos lá. O processo de prestação de contas, ele é um processo que analisa os gastos eleitorais do candidato. Se ele tinha capacidade financeira, se todos os gastos foram ok, se houve o pagamento de todos os prestadores de serviço, se as notas emitidas no CNPJ do candidato condizem com as declaradas, e aí é feito todos esses cruzamentos, e esses cruzamentos hoje são feitos em parceria entre Tribunal Eleitoral e Receita Federal. Então, é feito pente fino. Tudo é verificado. E aí ali se tem todos os apontamentos. Todos os eleitos têm que ter suas prestações de contas julgadas até a data da diplomação. Isso não quer dizer que não possa haver um problema posterior ao julgamento em que traga uma nova análise. Por vezes ocorre. Então vamos dizer... E aí tu vai me dizer, não tem mais como tirar. Não é que não tem mais como tirar. É que termina o primeiro prazo de impugnação. E aí você abre um novo prazo após a diplomação. Após a diplomação você tem prazos jurídicos para novos processos de impugnação de candidatura. Que aí não é mais impugnação de candidatura, né? Aí já é cassação, porque tá diplomada e é Exato. Só que aí você tem ações próprias para isso. Tá? Aí vai depender qual foi o ilícito cometido pelo candidato para se adequar à ação necessária. Viu? É muita função. Então, assim, são vários. Quando eu falo assim, gente, vocês enxergam só um pedacinho do que acontece, porque eu sempre falo assim, na eleição trabalha muito o pessoal de marketing, de militância, logística, trabalha muito, os 45 dias muito. Não que os advogados e os contadores não, tá? Mas é o seguinte, o advogado, ele talvez vai fazer algumas ressalvas de tempo de TV, o que mais que faz quando tem que pedir direito de resposta. Direito de resposta. Tudo isso, o advogado tá ali na função fazendo. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui não pode vincular, esse material não pode sair. Mas antes disso, antes desses 45 dias ali, que são os mais pegados, mais tensos, o advogado tem toda essa questão, se tá tudo ok com a documentação, como que tá. E aí a gente vai para a história do Candex. O Candex, ele foi se adequando ao passar do tempo, né? E aí foi atualizando lá as catracas, tudo que tu ia preenchendo. E o que acontece? Hoje em dia tu tem que declarar lá quais tuas redes sociais. Então, se tu usa Twitter, se tu usa Instagram, Facebook, até porque depois na prestação de contas tu também tem que declarar, né? Hoje em dia tu faz toda a inscrição num CNPJ, e a partir dali vieram as catracas das redes sociais também, que muitas pessoas não sabem, acho que é só chegar lá, impulsionar, fazer, mas tem que estar registrado, porque se tu não registra a tua rede social, e aí tu começa a impulsionar depois, a trabalhar dentro dela, e eu olho lá no teu Candex, lá no Divulga Candi, que é Divulga Candidaturas, que as tuas redes não estão registradas, eu posso entrar com uma ação. Tá aqui a Renata, que participou da campanha do Fortunati, agora falando em Candex. Eu solicitei, Renata, vamos tocar no assunto ou não vamos? Por quê? Porque foi um assunto na época bem polêmico, né? A Fortunati estava lá à frente, né, de uma majoritária concorrendo, já havia sido prefeito, estava à frente, já era se esperado também uma vitória do Fortunati. Eu sou prova viva de andar em Porto Alegre e as pessoas pararem ele depois do acontecido, anos depois, na eleição de 2022, e perguntarem, prefeito, era para estar lá e tal, meio que com um sentimento de abandono daquela época. E teve um probleminha ali de inscrição também, né, Renato? O que acontece ali, Isis? É justamente o que nós vínhamos conversando anteriormente sobre a organização partidária, tá? Primeiro, eu devo lembrar que o Fortunati foi meu cliente nessa última eleição agora. Prova se faz de que ele compreendeu que não havia nenhum problema jurídico naquela situação. Tá? O que ocorreu? O candidato a vice da chapa do Fortunati na época, um médico, pessoa íntegra, bem conceituada, ele se filiou ao partido.
E aí vem o problema da desorganização partidária, tá? Por quê? Porque um partido que é organizado, que tem um diretório constituído, que tem uma comissão executiva constituída, que tem tudo certinho, ele funciona. Ele funciona, ele é azeitado, ele funciona bem, todos os procedimentos são quase que imediatos. Naquela época, o candidato a vice, que era o Dr. André, ele se filiou ao Patriota. Só que o partido era completamente desorganizado. E ele se filiou no prazo. E o partido guardou a filiação dele na gaveta. A Civi quer conversar também. Deixa ela pra lá. Ele se filiou no prazo, tá? Ele preencheu a ficha, fez todos os atos, tudo certinho. E o partido engavetou a filiação dele para lançar junto com todos os demais. E lançou a filiação dele posterior à data que ele se filiou. Só que quando lançou, quando você preenche o sistema interno, que se chama SGIP, Sistema Interno de Filiações Partidárias, tá? Quando o partido entrou lá com seu login e sua senha e fez todos os lançamentos, lançou ele como filiado na data em que ele se filiou. Fez o correto. Só que lançou posterior. E mais, quando ele se filiou e ingressou como dirigente partidário. E uma pré-condição para tu seres dirigente partidário é tu seres filiado a um partido. Tá? E daí o partido lançou, tudo ok. Quando se puxou a documentação dele, verificou era filiado, então estava tudo ok. O que ocorre, de fato? Existem duas listas de filiação que são submetidas ao sistema interno do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, que é um outro sisteminha chamado Filial Web. O Filial Web, ele roda em 30 de abril e acho que 30 de outubro. É 2 vezes no ano. E ali você manda todos os seus filiados e aí há o confronto para ver se as pessoas não têm dupla filiação, enfim, esses apontamentos. Iniciou-se o processo de registro de candidatura, veio um apontamento do Dr. André relativo à filiação, comprovamos que a filiação dele, juntei toda a documentação que o partido me disponibilizou e até aí, então, eu sabia o mesmo que o Dr. André, mesmo que ele, se filiou na data, a filiação tá lá. E nem mesmo o partido tinha essa compreensão que não poderia fazer o lançamento posterior à data. E aí o sistema do tribunal inovou. Porque o sistema de filiação passou a verificar a data da inclusão e não só a data da filiação. Não era mais o lá da ficha de filiação. Agora, no momento que incluía, é que eu estou no partido. Exatamente. Inclusive, o tribunal criou um novo campo que hoje, quando você entra no sistema do Filial Web e você retira uma certidão de filiação, vem a data da inclusão e não mais somente a data da filiação. Sim, porque era prática corriqueira de partidos, né, independente do lugar. Principalmente partidos desorganizados, partidos pequenos, que não têm uma estrutura partidária fortalecida, porque não recebe recursos. Não, aquelas fichas antigas, né? Quem é que não chega na cidade, tem as fichas antigas que tu coloca ali, coloca a data, assina. Eu sempre falo, vamos assinar a filiação quando vai para um novo partido, né? Tá, então vamos fazer a assinatura, que é o ato, é aquilo ali que diz que tu estás nesse partido. Não é mais assim. Não é mais. Agora o ato é um momento da inclusão no sistema. Então se faz todo o ato, e hoje se chama inclusive de ato político, que é a comprovação de que o candidato se filiou lá, está assinando a ficha. Mas aquela ficha precisa imediatamente chegar no partido e ser incluída no sistema Filial Web. E hoje você faz o lançamento diariamente do Filial Web com seus novos filiados. Não é mais só no dia 30 de abril, só no dia 30 de outubro, não. É diariamente. E principalmente por causa
do fato que ocorreu na eleição de 20. Bom, o que ocorreu? Com essa divergência da data de filiação, o candidato não tinha um pré-requisito para concorrer. Qual é o pré-requisito? Estar filiado ao partido a 6 meses antes do pleito, ou seja, a data limite de filiação ela é sempre entre 30 de março, 1º de abril, ali 2 de abril no máximo, é a data limite, porque varia de acordo também com a data da eleição, que ocorre ali nos primeiros dias de outubro. Então, o que ocorreu nesse caso em específico? O candidato, como foi lançado lá no meio de abril, final de abril, ele não tinha a condição para concorrer. Ou seja, a documentação dele, muito embora aparentemente estivesse toda ok, ele estava com todas as certidões, tudo certinho para concorrer, estava filiado dentro do prazo, porque havia se filiado, e eu não me recordo bem, Isis, eu vou estar te mentindo, mas eu acredito até que ele tinha se filiado no início de março, não foi nem no final de março, teria sido mais no início de março. O detalhe assim da data eu não vou saber te precisar. Mas ele tinha as condições para ser o vice. Só que ele era o vice de uma chapa bem importante na época e que estava ali, de certa forma, desequilibrando aquele pleito, porque você tinha 4 candidatos à época com chance de eleição e a população estava bem dividida. O candidato Fortunati havia sido prefeito da capital há pouco tempo, tinha uma história, tem uma relação muito forte com Porto Alegre, ele tem uma aceitação muito bem da população. Então você tinha o candidato Fortunati, você tinha o candidato Mello, a candidata Manuela e o candidato Marquesan, que concorria à reeleição. Eram os 4 principais candidatos naquela eleição. Tinha também o candidato Gustavo. O Paim também estava nessa eleição. Ele contou pra nós aqui também. E foi uma eleição que foi se acirrando e faltando uma semana para a eleição de fato, o tribunal julga esse processo. E aí julga esse processo e declara a chapa inapta a concorrer. Aí tu vai me perguntar, tinha algum recurso, Renata? Tinha. Nós, inclusive, tínhamos o recurso já estava quase pronto, ele estava em vias de finalização e como os recursos nessa época, o nosso prazo é muito exíguo, nós já estávamos com o recurso praticamente pronto. Só que aí tivemos sim uma conversa com o candidato a prefeito, com o candidato a vice, e o candidato a prefeito disse que não iria permanecer. E muita gente se surpreendeu, porque chegou na urna, depositou seu voto no candidato Fortunati e soube que seu voto foi anulado. Porque ele permaneceu na urna. Até porque não havia tempo hábil para retirá-lo da urna. Programa de TV do Fortunati, né? Os bastidores, Fortunati fez uma declaração na época, né? Falando que não estava mais apto e tal, mas claro que não chega em todo mundo, né? E no dia que saiu e que ele faz a declaração, vou falar um negócio do bastidor, eu pedi pra produção se eu podia falar, me falaram que podia. Não pedi pra Renata, pedi pra produção. O atual prefeito Mello que ganhou essa eleição, enquanto o Fortunati declara que está fora da eleição por uma decisão judicial, o prefeito Mello já busca o seu apoio, ou talvez tenta ser um pouco ali, como é que eu vou te dizer, próximo do Fortunati, né? Talvez dizer para ele, que pena, aquela coisa assim, político, tá? Não tô dizendo que ele foi lá, meu amigo Fortunati, que pena, não sei o que, não. Na mesma noite, no mesmo momento que ele grava, e foi barrado pela produção de entrar no estúdio para poder falar com o Fortunati naquele momento. Fortunati chorou, inclusive se abalou bastante, esperava ser prefeito na época. Então, por que a gente traz tudo isso para vocês? O quanto é importante vocês terem um auxílio técnico, vocês se prepararem antes. A eleição começa muito antes. Todo programa que eu falo, eu faço. Independente de quem traga, se é candidato, se é profissional que atua na área. Gente, olha só, vamos se preparar antes, vamos ver como é que tá a executiva. Tudo que a Renata falou, tem que ter um CNPJ aberto. Quem tá pagando esses custos, né? Município pequeno, normalmente, se monta uma nominata muito enxuta e
dessa nominata já está ali decidido quem é o candidato que faz mais votos também, né? Já está ali. Se eu quero pegar a executiva, eu, Isis, no município pequeno, provavelmente eu tenho algum interesse maior. O que é o interesse maior? Faça um colegiado de votos ali para mim, os meus colegas, para quem te passa na cláusula ali de barreira também da votação, de quanto que tem que ser, e aí eu fico filtrando para ver. Aqui em Porto Alegre acontece, tá? Tem partidos aí, historicamente... Não só em Porto Alegre, Isis. Aconteceu nessa eleição de 2022. Teve candidato, tá? Que o partido alcançou os votos e o candidato não elevou a sua votação ao ponto de conquistar a sua cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Por quê? Porque os votos, o candidato mais votado, ele soma todos os votos do partido. E a soma de todos esses votos, dividida pelo coeficiente eleitoral, vai gerar lá o número de cadeiras que o partido vai conquistar. Eu falei Porto Alegre porque Porto Alegre tem uns casos aqui na Câmara de Vereadores que eles montam a nominato, o candidato. Isso acontece em outros municípios. Caxias também acontece, mas assim, aqui é mais porque aqui é 1 milhão de pessoas, né? Então, assim, monta a nominata e eu sei que eu serei o cara dessa cadeira. Então, eu já vou contando 300 votos do ciclano, 50 seclatano, 20 da fulaninha, e assim eu vou indo, no final das contas fecho o coeficiente, eu sou o cara mais votado, sento na cadeira. Tem gente que faz o partido para si. Isso que tu relata agora, a gente atendeu uma conta, né, a Renata tava parceria, não era uma conta... Uma contona, assim, era uma continha, né? Uma continha. Uma continha. A gente atendeu uma conta e também esperava-se a performance de um deles, né, que estavam nessa nominata, e isso não ocorreu. Na realidade, não teve essa elevação de votos para que os outros pudessem contribuir, né? Até foi surpreendente, porque a gente realmente esperava, e no cálculo que o bastidor faz, que o marketing faz, que o jurídico faz, a gente vai calculando para dar o resultado para aquele nosso cliente. Nós achávamos que o cliente performaria melhor que o partido e o partido performou melhor que o cliente. Então, aconteceu. Assim, nos municípios também acontece dessa forma, só que as pessoas muitas vezes não veem, né? Eu sempre falo assim que para prefeito isso acontece quando tu começa antes a fazer uma pesquisa, né? Tu faz uma pesquisa antes e lá na pesquisa tu não faz uma pesquisa só de sentimento do prefeito. Tu faz de como está a eleição ali naquele momento, quem são os nomes mais votados. Para que tu converse com aquele cara que quer ser vereador, para que ele venha para tua nominata. Porque se ele faz 700 votos numa cidade ou 1.000, olha, tu pegando uma boa brecha dessa votação dele, ela conta para ti. Né? Eu te diria que tem cidades que 700 votos é eleição de prefeito. É verdade. Não é eleição de vereador. O vereador precisa de 100 votos. O prefeito precisa de 700. Municípios que temos 2.000 habitantes. Eu faço bastante eleição no interior e eu sei que o voto é contado. Inclusive, eu estava com uns profissionais que trabalham comigo e já fizeram outras eleições. O voto é planilhado! O voto é planilhado. E quando eu falo aí, as pessoas falam, não, é mentira. Não, é verdade. Eu já vi eleição que tu liga e fala assim, ó, na escolinha tal, falta fulano e fulano e fulano votar. Porque a diferença é 12 votos, é 10 votos, é 4 votos, é 3 votos. Tem cidades que tivemos diferença de 1 voto. E teve uma cidade que teve diferença, agora eu não lembro como é que é o nome, teve a diferença de 1 voto, depois teve a cassação, e ainda teve uma cidade que era marido e mulher, um contra o outro, tipo ex. Se separou, ela concorreu, que é a cidade da Serra, lá pro Vale do Taquari. Eles concorreram contra um outro. Se não me engano, ela venceu. Acontece. Acontece muito. Isso também é da política, tá? As possibilidades. Hoje em dia, tu tá sentado nessa mesa, conversando com esses profissionais, falando, daqui um pouco tu já não tá mais nessa mesa. Tu já se colocou na outra mesa do restaurante, eu sempre falo, né? Talvez numa banda B, não sei. Mas isso acontece muito. E aí eu sempre reforço, não façam a eleição de vocês, não acordem dizendo que vocês são candidatos. Planejem-se, é planilha. Quando eu faço orientação para vereador, eu noto muito, assim, em cidade pequena, que realmente é planilha. Essa coisa de internet, isso aí a gente vive numa bolha. Planilha, não. O advento de internet, captação de voto dessa forma, é cidade grande. É eleição grande. É eleição de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. É assim. Eleição de prefeito, eleição de vereador, é planilha. Principalmente em cidades com menos de 5.000 eleitores, tá? É planilha. Tu conhece todo mundo.
Os candidatos conhecem sua população, sabe onde está seu voto. Sim, os caras batem na porta do candidato, né? Exato. Eu sempre falo, ó, tá aqui em Porto Alegre é fácil, né? Tá aqui ser deputado, para entrar na Assembleia é burocracia. É uma burocracia, é crachá, é não sei o quê, até que tu chega no deputado, 300 assessor. Bater na tua porta como vereador é a campainha, é a porta mesmo do teu prédio, não sabe da o tua número. casa. Bate lá, aperta em todos os números lá, eu já vi isso acontecer. Apertar em todos os números para saber onde é que morava o tal vereador, porque eu queria falar com ele. Exatamente. Então, se pode dar um conselho, diríamos assim, o conselho é justamente esse. Planejem-se. Verifiquem o partido pelo qual vocês estão concorrendo. Verifiquem as possibilidades partidárias. Se a documentação está ok. A data que você se filiou, confere no partido se o partido lançou. Pede para eles o demonstrativo do lançamento da sua filiação. Para que não aconteça casos como esses que infelizmente aconteceram. Isso aí é para todo mundo aprender, né? Eu sempre falo, a gente não traça o case de sucesso, né? Vamos trazer o que realmente acontece. Porque muitas das pessoas não sabem. Quando o Paim teve aqui, ele contou do racha dele com o Marquesan. Por que eu falei, Paim, vamos falar porque é importante? Por quê? Porque em vários municípios pequenos acontece o racha do prefeito e do vice. E aí as pessoas acham que aquilo ali não acontece na grande cidade. Não acontece. Porto Alegre, agora o caso do Fortunato que a gente trouxe contigo, que assessorava ele na época, depois, inclusive, trabalhou na campanha de 2022 com o Fortunato candidato a deputado federal. Por quê? Porque são coisas que acontecem e tu tem que saber gerir, tem que saber funcionar. Confiou, Renata, beleza, tu é a profissional, né? Vamos tocar de novo, tá tudo certo. Isso vai acontecer. Isso acontece. Uma foto, né? Se tu instituir uma foto no Candex, eles mandam diretriz, a gente faz o corte. Por quê? Muita gente pede para vocês que estão querendo ser candidatos, a gente faz assim, a gente quer uma foto tua porque tem que instituir lá no Candex, porque essa foto depois vai pra urna. Nós, como assessoria de marketing, a gente mesmo registra a foto e manda, muitas vezes, não gostei tanto dessa, mas daí vocês mandam a foto para nós, tem uma cortina atrás, que não pode abadar, entendeu? Muitas luminárias. Eu sou de tal religião, eu quero pendurar para mim os meus negócios aqui, minhas proteção. Não pode, né? Não pode boné, não pode nada. É simplesmente a tua foto, tu sorrindo, aquela coisa. Quando a gente vai instituir, né? A gente teve que refazer lá, teve uma vez que a gente teve que refazer, porque tinha uma descrição no que veio para nós, a gente conversou, tava certo, e depois, quando a gente foi instituir, teve que fazer ressalvas das fotos. Então, é burocrático e não é uma coisa do candidato fazer, é uma coisa da assessoria que ele contrata fazer. Então, municípios pequenos, muitas vezes, um advogado advoga para todo mundo que tá ali. Mas esse cara tem que ser bom. Dos dois lados, inclusive. Dos dois lados, é verdade, porque o cara é referência na região, todo mundo quer contratar, né? Tem um contador, a mesma coisa acontece com o contador. Tem um contador que eu trabalho em parceria com ele também, que acontece isso. No município, ele foi contador dos dois candidatos de oposição para a prefeitura. Um município, assim, relevante, não é um município tão pequeno, e ele foi candidato da situação e da oposição. E aí vem o profissionalismo e as pessoas entenderem que tu é um profissional da área. O que ele fez? Olha, fui contratado pela campanha do fulano. Não, mas nós queremos que tu faça a nossa conta também. Eu já entendi isso aí também. E aí ele fez as duas contas, entendeu? É porque ele vai fazer o lançamento, ele vai fazer a descrição, ele vai trabalhar e vai ser profissional. Outra coisa que eu trago sempre na mesa aqui, nós somos profissionais da área, a Renata era do MDB, né? E aí demais já advoga para outros. O Paim era do PP, fiz a filiação 27 anos depois. Eu nunca quis me filiar a partido, por mais que venha, né, de uma família que era MDBista, essas coisas todas. Eu nunca me filiei, mas assim, a gente é profissional. Então, quando eu falo e dou palestra lá para os vereadores, prefeito, eu falo assim, olha, eu atendo esquerda, meio e direita. Tanto que eu falo, quem quiser vir no programa, sinta-se convidado. Porque a gente é profissional, a gente sabe como é que funciona. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho e para casa como qualquer pessoa que trabalha. Entendeu? Desde a tia que serve o cafezinho, ela vem, faz o trabalho dela, tá legal, vou embora. Exatamente. A gente também faz isso. E a gente ainda sofre um pouco porque nós estamos sazonal, né? A gente é sazonal, ali na campanha um pouquinho antes. Mas tu antes. sabe que esse eu acho que é o maior problema dos candidatos. Essa sazonalidade que nós sofremos. Por quê? Porque se o candidato criasse essa consciência de que ele precisa se preparar com antecedência, ele precisa preparar o partido, se realmente ele estudou e ele quer esse partido, porque a primeira decisão do candidato é dele.
Se ele vai disponibilizar o nome dele, ele precisa saber por qual partido ele vai disponibilizar. E quando ele sabe qual partido ele vai disponibilizar, ele tem que verificar se esse partido está minimamente organizado. E aí nós não seríamos tão sazonais assim, porque eles teriam um trabalho de construção da própria imagem. Porque não é simplesmente você chegar e disponibilizar o seu nome. Não é só o seu Facebook, seu Instagram que vai te eleger. É a construção daquele projeto. Porque é uma carreira, como tantas outras. Não que você vá permanecer nela. Ela é temporária. Mas tem uma reputação, né? Ela tem revalidações, mas tem uma reputação. É como o teu trabalho, como o meu. Se eu não fosse profissional e coerente em 2020 com os meus ideais, com o meu conhecimento e não trouxesse a clareza dos fatos, provavelmente em 2022 eu não teria sido advogada do prefeito Fortunati. Não teria pego contas importantes como eu peguei na campanha de 2022. Mas a clareza de todo o meu trabalho e a construção que eu fiz da minha carreira me levou a isso. E um candidato a vereador, um candidato a prefeito, um candidato a deputado, ele tem que pensar nisso. Sim, porque não é só na hora do aperto, né? Eu sempre falo, depois que tá tudo lá esculhambado, aí vem pra nós e agora vamos fazer o quê? Vamos se organizar. Mas é que a gente já vem, como tu vem já da militância de partido também, a gente já faz uma coisa meio de assessoria natural, eu sempre falo isso. Eu, se me botar com um candidato aqui, eu sou assessora dele assim em 2 segundos. Eu sei que ele quer uma água, eu sei como é que eu passo o bilhetinho pra ele, e tu também traz isso, a gente já no olhar já consegue, né, é que conversar. A diferença, que é a mesma diferença do Gustavo, né, do Paim. O Paim viveu muito tempo o partido. Isso nos dá um know-how diferenciado enquanto profissional da área eleitoral. Sabe o que eu acho que a gente sabe fazer? A gente sabe se portar. A gente sabe se portar. Agora eu vou fazer um desabafo. Eu não aguento mais ver profissionais de assessoria se promovendo em cima do candidato. Putz, se tu quer galgar esse espaço que acontece, tu vai aprendendo e daqui a pouco... Teve um cara que me ensinou uma vez que era o seguinte, se tu sentar nessa cadeira e outro sentar, ele vai dizer, putz, é boa, mas podia ser minha, né? Aí tu pensa, é claro, é o direito da pessoa dela. Agora, esse negócio de se portar como assessor é uma coisa que me indigna. Porque a pessoa tá toda hora passando dicas, não sei o que, usando das redes do próprio cara que tem o poder da caneta para se promover e falando um monte de asneira, inclusive. Vamos lá. Tem assessor de deputado que é deputado, né? É mais deputado que o legítimo, inclusive, tem deputados, né, que são super humildes, super legais, sabe? Vamos tirar uma foto, fazer uma coisa. Daí tem deputados que nem... Olha, em mídia social tem deputados que nem quer gravar, que é o jeito da pessoa, entendeu? Faz o trabalho. O senador Reis é um, né? Que é um cara que trabalha muito, mas não se vende tanto. Não tô falando da assessoria dele. O que eu tô falando é que, assim, ó, as pessoas querem se promover. Aí toda hora... E a Renata sabe disso, que eu compartilho isso com ela, que às vezes eu mando umas coisas, não, eu não sei o que nós estamos fazendo, porque os caras estão todo mundo estrategista, todo mundo é do jurídico, todo mundo, eles fazem diário, Renata, diário de como se faz. E aí eles deixam o candidato a ver navios, porque o posicionamento é do candidato, a fala é do candidato, ele foi eleito, ele que tem que aparecer. E muito pior do que isso, ele fica blindado de tal forma que a informação não chega nele. E aí, por vezes, nós que temos um pouquinho mais de conhecimento dessa área e que, diríamos assim, não militamos, mas andamos e conversamos com as pessoas, às vezes tu diz, tem tal projeto de lei, como que o deputado vai se posicionar? Ele não sabe nem que existe o projeto de lei, porque a assessoria blindou ele de tal forma que não chegou nele. Aos 45, eles vão lá e vão na bancada e falam assim pra ele, tu vai votar a favor. Acontece, gente, acontece. Município pequeno, municipal não acontece tanto, que tem câmeras que não tem nem assessoria. Por isso que quando eu dou o treinamento, eu falo, olha, tenham com vocês pessoas que realmente trabalham. Tem um bom advogado, tem um bom assessor, mas mais do que isso, pessoas que sabem se colocar no seu lugar. Se tu quer aquele plano, e tem vários candidatos que fazem sucessores, né? Tá aí na Assembleia hoje, entrou, o Alceu Moreira fez um sucessor, que era assessoria, chefe de gabinete, se não me engano. Então, assim,
assim, mas um cara que sempre se portou no seu lugar. Exato. Vamos lá, o Luciano chegou nesse espaço porque sempre soube o seu lugar e se portou. E esperou o momento de ser candidato. Não, ele porque sabe se havia... portar. E aí, isso é uma coisa importante de trazer, tá? É a pessoa saber qual é o momento dela. O Luciano é uma pessoa que eu respeito muito, conheço da época que trabalhou com o deputado Alceu, velho MDB, né? Como diria Pedro Simon, parafraseando. O que acontece? O Luciano era assessor do deputado Alceu, ele sempre pôde estar em uma posição de destaque, mas ele sempre ocupou somente o seu espaço. Ele nunca invadiu o espaço do deputado Alceu. E o deputado Alceu, durante muito tempo, ele é da região, é do litoral norte gaúcho, e o Gabriel, atual vice-governador, também é do litoral. E durante muito tempo eles fizeram, como a gente diz, um casamento, uma dobradinha do litoral. O Alceu vinha federal, o vice-governador Gabriel vinha estadual. Tá? E nessa eleição, o Gabriel saiu para o posto de vice-governador, candidato a vice-governador, e abriu-se esse espaço. E o Luciano ocupou. Não, e ocupou muito bem ocupado. E ele esperou o momento para ocupar. E não é qualquer assessor que faz isso. Acho que a maioria dos assessores quer ser candidato a vereador, a prefeito, a avião pegando fogo, foguete, o que passar, e a se vender, eles querem. E com a rede social a se vender muito, né? E eles querem aparecer sempre mais que o próprio deputado. Às vezes tu olha num evento e eu acho isso assim, é muito legal quando tu participa desse tipo de evento e tu já tem essa bagagem que nós temos, porque tu senta no evento e fica olhando. Normalmente eu gosto de sentar no fundo, né? Eu sou da turma do fundão, porque eu sou alta, então eu sempre tive que sentar no fundo para não atrapalhar os colegas, então eu acostumei a sentar no fundo, né? Eu tô sentada lá no fundão, como se diz, e aí tu olha, tá lá o deputado. Às vezes o deputado tá desaparecido no meio dos assessores, porque é um assessor com a roupa mais escandalosa e chamativa que a outra. Isso aí. Aí tu olha, às vezes parece um monte de caturritinha, assim, sabe? É bem isso. E a gente, como profissional, sente muito quando a gente entra na campanha, né? Porque daí o profissional confia no nosso trabalho, nos chama pra campanha, eu quero que tu faça. E aí a gente começa, eu sempre falo, eles pegam uma metralhadora e eles vêm num passe, assim, porque é assim. Olha, acho que se o candidato me contratou para mim fazer, talvez porque ele confia no meu trabalho, porque eu posso dar a diretriz. Então, eu sempre falo, acho que cada um faz a sua parte. E uma das minhas coisas, que é essa equidade, não ter aceitado cargos públicos, essa coisa, me bota numa posição de, eu não quero o teu lugar. Eu não tô aqui para disputar o teu lugar. Então, quando eu vou para dar palestra, as pessoas falam assim, mas o mundo da política é um mundo que tem que ter estômago. E eu falei, sim, por isso, volta e meia eu tô com um problema estomacal, que eu tenho que tomar uns engove. Eu diria que tem que ter mais que estômago, tu tem que ter fígado. Tu tem que ter... Porque tu não pode... O problema é justamente esse, tu não pode agir na emoção. Na minha área, fundamentalmente assim, tá? Na parte do direito, você precisa ter calma, entender e resolver. Eu sou uma gestora de crise. Isso aí. A crise veio, eu preciso resolvê-la. E aí você vai lidar com os mais diferentes assessores e candidatos que existem. Porque aí o assessor acha que tem que fazer tal coisa. O marketing acha que deve ser daquela forma. E eles não consultam o jurídico. Não, por isso que eu falo. Do nada, tem que saber. Brota um processo na tua timeline do PJE. É isso aí. E aí é um direito de resposta. Mas quem te consultou? Ninguém. Mas tu precisa resolver. Então, cabe a nós, enquanto profissionais também, por vezes, buscar uma conciliação e entender que no momento de uma eleição, a equipe é pluridisciplinar. Sim. Multidisciplinar. E tem que se conversar, sabe? né? Tem que conversar. Por exemplo, eu fiz uma campanha nessa última eleição, uma campanha importante, em que chegou um momento em que eu e a pessoa do marketing não nos olhávamos na cara.
E não entendíamos o porquê. Não fui eu. Não foi tu. E não entendíamos o porquê. Porque o entorno tava tão estressado e a corda tava tão esticada que eu já tava numa posição defensiva. Sim. E o marketing também tava numa posição defensiva. E daí eu tive que... E aí vai da tua experiência. E é o que eu digo, eu respeito a minha origem, eu respeito a minha história, eu tenho um carinho pelo MDB e por tudo isso, porque o MDB me ensinou isso também. Vai de tu ter a percepção do momento e tu buscar um ator diferente para a sala, como se diz, para que ele distensione aquele ambiente. E aí eu pude contar com a ajuda de um grande amigo que conhecia o outro lado, que fez a interlocução do outro lado, e aí aparamos as arestas, como se diz, e voltamos a conversar. Isso deu uma virada de chave na campanha e ganhamos a eleição. Eu sempre falo, tu tem que ter diálogo, tem que ter calma. É difícil, né? Eu sou uma pessoa que na eleição é muito difícil ter calma, porque eu sou 220, tenho que trabalhar todo dia, levantar às 4 da manhã e parar só 1 da manhã e vamos de novo. E aí teve um dia que eu liguei para Renata, porque a gente estava indo para um debate, fomos na reunião e tal, e aí é onde eu falo de se conversar com os assessores próximos. Por quê? Porque aquilo ali foi um exemplo nítido do que estava acontecendo. A gente ia para um debate, se não me engano, era na RBS com os candidatos, né? E a Renata anunciou que o candidato dela não participaria. Bom, a gente faz todo o jogo lá, né? Sai os nomezinhos, quem pergunta para quem, aquela coisa toda que vocês veem na TV. Isso acontece tudo antes do bastidor com a assessoria. Não é o candidato que vai, são os assessores que vão. E aí a gente fez todo o jogo lá, o candidato da Renata, por uma questão de agenda, estava fora. Beleza. 2 dias depois, a gente recebe um novo e-mail que teremos uma nova reunião no domingo. No domingo, todo mundo exausto, cansado, que o candidato participaria. Vamos rever. Tá, beleza? Daqui um pouco vem uma nova chamada. Que o candidato, então, realmente não participaria. Eu mandei uma mensagem pra Renata. Tipo assim, ó, puta que pariu. Tu te decide se o cara vai ou não vai. Essa agenda aí não pode ser que muda tanto. E ela manda uma mensagem, mas tu vê, né, que eu tô só anunciando, não sei o quê. De não se conversar, Renata. Na verdade, o que acontece? Vou fazer minha defesa. Não, tô falando que é Renata, tô falando que é de se conversar e de se ajustar. Uma questão de agenda rotulava todos os outros candidatos. É justamente isso. O que acontece, pessoal? Os candidatos, por vezes, têm impedimento de cargo, tá? O candidato ao Senado, ao qual eu defendi na última eleição, foi o candidato Mourão, e ele tinha um problema de agenda. Qual era o problema de agenda? O presidente da República, em caso de afastamento, quem assume é o vice. Isso está na lei, está na Constituição, está na legislação nacional. Só que se o vice assume nos últimos 6 meses antecedentes à eleição o cargo, e pode ser em qualquer um dos meses, ele fica inelegível. Tá? Então, e tem mais um detalhe. O vice, que hoje é senador e era o candidato ao qual eu trabalhava, que era o Mourão, e era vice-presidente da República, o vice não pode se afastar do cargo por normativa legal. Não existe a possibilidade de afastamento do vice. E o governo federal, à época, havia entendido que seria importante que ele não renunciasse. A única coisa que ele poderia fazer era renunciar. E nós chegamos a cogitar isso antes do pleito. E o governo federal fez uma pressão na época, e eu não estou falando nem somente do presidente, eu estou falando assessoria técnica mesmo. Entendeu que não seria interessante ele se afastar, que ele deveria ficar no cargo, porque não... E aí, estrategicamente, o marketing também pontuou isso, porque ele não estava brigando, não havia um racha entre o presidente e o vice que motivasse a renúncia dele, então não havia motivos para ele renunciar. Então, o que fizeram? Como a agenda presidencial ela é uma agenda que você tem uma certa previsibilidade, você sabe quando o presidente vai sair do país e o vice vai precisar assumir, tá?
as pautas elas são agendadas com certa antecedência, se sabia que no meio da eleição, que inclusive seria muito ruim para nós, porque nos sacrificou com o 20 de setembro, ele não passar o 20 de setembro no Rio Grande do Sul, esse foi um dos motivos, tá? Porque o presidente tinha uma viagem internacional. Automaticamente, ele era obrigado a sair do país também, senão ele estaria inelegível. Estando no solo brasileiro, ele teria que se tornar presidente na vacância não, no afastamento do outro. Isso é uma legislação antiga e equivocada. Hoje o presidente dos Estados Unidos não deixa de ser presidente no seu afastamento, ele despacha de qualquer lugar. Hoje em dia, com o advento do celular, da internet, você despacha de dentro do avião. Sim. Do avião presidencial ou do avião comercial. Então não há motivos para esses afastamentos e para manutenção dessa legislação. Inclusive, essa é uma discussão que logo o STF e o TSE devem fazer. E eu acho tão injusto, não, mas eu acho que essa conta, né? Eu sempre faço dessa situação específica, porque daí o presidente estava fora do país, aí o vice teve que sair, aí o presidente da Câmara teve que se afastar, porque também estava concorrendo. Então, assim, ó, todo mundo se afastou. Ficou somente o do Senado. Ficou somente o do Senado. E aí, o que acontece com isso? Os caras estão viajando, quem tá pagando a conta é nós. Todo mundo teve que né, orçar a viagem, ficar... E olha só, no meio de uma eleição, né? O quanto que é difícil para o candidato ficar afastado. Porque gera programa de TV, agenda. Por mais que tu já tenha esse aviso, que nem pro Mourão, era 20 de setembro. Era uma perda. Foi uma data, assim, que enquanto eu vi o marketing, a assessoria dele sofrer com isso. Porque é uma data fundamental para o gaúcho. Sim. É uma data fundamental para o gaúcho. E ele não estar aqui, se fazia o cálculo que seria muito gravoso. E foi o custo. Foi o custo de estar ocupando a cadeira de vice-presidente naquele momento e de ter que se ausentar. É óbvio que aí se concilia agendas que já precisariam ser feitas, que provavelmente seriam feitas posteriormente, se adianta elas para serem feitas naquele momento, para que também não se tenha custo extra pelo extra. Se Sim. ajusta a agenda para isso. Mas nesse episódio aconteceu isso, ele estava fora por conta do presidente, houve um informativo de que o presidente retornaria antes ao Brasil, então ele conseguiria entrar no espaço aéreo brasileiro, teoricamente, em tempo do debate, tá? Só que aí faltou uma conversa da assessoria para chegar no jurídico e para chegar à resposta. Por quê? Porque ele até teria tempo de entrar em solo brasileiro, mas ele tinha agendas lá que ele não poderia cancelar. Então, aí faltou um azeitamento. Sim, aí ficaram comunicando lá sim e não. E aí a Isis me xingou. Não, eu falei, putz, tu te decide, ou o teu cara vai estar, ou o teu cara não vai estar, porque nós estamos toda hora ali. Porque aí tu tem que se reprogramar, porque é um novo sorteio, tu faz perguntas para outra pessoa, e aí né? É importante também, Isis, a gente levantar essa questão, que é a questão do bastidor, né? Que é uma questão fundamental. E a parceria que a gente tem com os mais diversos profissionais. Porque a advogada da RBS, doutora Débora, eu acho que é o nome dela, foi sensacional, assim. Na hora que eu disse, não, olha, a assessoria está me informando que o candidato deve entrar em espaço aéreo em tempo, vai conseguir chegar para o debate. Ela, não, vamos remanejar tudo na hora. Ela já mandou mensagem no grupo, ela agilizou tudo. Ela buscou que o candidato tivesse seu espaço garantido. Então, todo esse mecanismo que funciona para um debate acontecer, para uma eleição acontecer, e que as pessoas não têm consciência, né? E a parceria que se cria com os profissionais, porque aí eu disse, não, vai entrar, e aí quando veio a informação real da assessoria que estava lá junto com ele, que ele não teria tempo, que não conseguiria, e aí eu mandei mensagem para ela e disse, não vai dar.
ela disse, não, vou reproduzir o que tu tá me mandando, me pediu, me perguntou se poderia no grupo, eu disse que poderia, ela reproduziu lá e aí eu sofri alguns xingamentos que fazem parte. Não era culpa minha, mas tudo bem, né? Mas para vocês verem que o bastidor sempre tem que se conversar, né? Ele sempre se conversa, né? E vocês, como advogados, vocês sabem, vocês têm o mesmo, vocês circulam as mesmas coisas. Não é eu sempre não é uma rinha, não é um negócio de luta, né? Se eu quiser entrar contra aquele candidato, né? Como jurídico, vamos lá. E eu não estou entrando contra o profissional que tá. Não, eu estou entrando contra aquela chapa sobre aquela situação. E normalmente sobre aquela situação específica, né? Depois da campanha ali, a gente, no segundo turno, teve questões ali, até o pai trouxe também wind banner e não sei o quê. São coisinhas que tu vai ver. Gente, eu recebia, juro por Deus, no WhatsApp, coisas que vinham da justiça, que era a lapela colada em parada de ônibus. Que o advogado tem que fazer uma defesa disso. Eu ficava assim, chocada. Ninguém sabe quem colocou aquilo ali. Qualquer pessoa pode ir lá num comitê, retirar e colar. Até mesmo o oponente. Até mesmo de propósito. Então, assim, tem umas coisas que são tão cri-cri, né? E isso é passível de multas. Tu não vai lá, não retira, não coloca uma foto, não demonstra. Né? Não demonstra que tu arrumou aquilo ali. O teu candidato pode, né? Tá, é uma multinha, tá, mas é uma coisa que não é necessário. Mas junta 10 multinhas. Vai juntando, né? E não é só do candidato da majoritária, né? É de todos os deputados, todos os candidatos que estão ali naquela aliança. E é surreal. Por isso que eu digo, contratem uma boa assessoria que esteja dispostas a trabalhar, né? E aí vem detalhes interessantes. Converso bastante com o Gustavo, né? Temos parceria aí em alguns processos, mas nessa eleição no campo do Senado nós ficamos em campos praticamente opostos, né? Ele defendia uma candidata, eu defendia outra, e teve um momento da eleição em que nós entramos numa briga processual. E aí vai de tu saber fazer isso, tu estás defendendo os interesses de um candidato, tu não está brigando com outro advogado. E existem colegas, como em todas as profissões, que eles internalizam aquilo e eles acabam brigando com um colega de trabalho, com um amigo, com um parceiro. Até por questão de ego, né? Por isso, exatamente. Tem uma relação ótima com o Dr. Gustavo, a gente se enfrentou no tribunal, fizemos uma audiência extraordinária na véspera da eleição para discutir direito de resposta no tribunal. Ganhei metade da pauta e ele a outra metade, ele ganhou 2 direitos de resposta, mas eu evitei, poderiam ser 12. Então, tem disso, sabe? Mas é você também entender e respeitar o seu colega, respeitar o profissional que está do outro lado da bancada. Isso é bem importante. Por vezes, os próprios colegas, né, faltam com o respeito, com a coerência, e isso não leva a lugar nenhum, não leva ao teu crescimento pessoal, não leva ao teu crescimento profissional. Então a gente tem que saber reconhecer e respeitar todos também. Renata, agora para nós finalizar, que a gente já falou sobre tudo, eu acho que de uma campanha, claro, a gente pode passar horas, né? Porque a gente se reúne, a gente pode passar 4 horas conversando, e sempre tem um assunto novo, sempre tem uma coisa nova. Mas aí vamos conversar mais tarde com espumante. Com espumante, tá? Né? E novas diretrizes. O café já tá frio. E a gente já tá pensando na próxima eleição, né? O que vai acontecer? Será que isso aqui vai manter? Eu tenho a percepção que eu não acho bonito os wind banner, né? Será que permanece? Será que não permanece? Acho que essa aqui ainda permanece, na outra não. São discussões que a gente tem no bastidor, que a gente já se prepara, né? Porque vem muita novidade sempre, internet cada vez mais. E qual que é o recadinho que tu quer deixar aí para quem quer se candidatar, para quem já tá na caminhada, para quem acordar amanhã e decidir que quer fazer política, para aqueles mais antigos em relação à parte jurídica, assim. E se vender também, né? Porque isso aqui é um canal para mostrar o teu trabalho. Antes do recadinho, eu quero deixar claro que os publicitários, eles são muito criativos. Inclusive, agora pode ser que proíbam os wind banners, não sei, né? Vai depender do que vão dizer. Não tô acreditando muito nisso, mas bandeiras eles não vão poder proibir, né? E a doutora Isis aqui, como eu chamo carinhosamente, inaugurou um novo modo de propaganda, que são as velas em barcos, né? Embarcações com propaganda eleitoral.
E eu acho isso sensacional. A criatividade do pessoal da publicidade deve ser aplaudida. Mas agora, para finalizar, então, né, o recadinho, o que eu digo? Digo que o candidato tem que fazer isso, ele tem que procurar uma assessoria especializada, ele tem que se preparar, ele tem que verificar o partido pelo qual ele está concorrendo, como foi a nominata do partido na eleição anterior, quem são os players que têm condições, se ele tem condições, se ele não tem, se o partido está regular, se as prestações de conta do partido estão em dia, porque muitas vezes o que acontece? O candidato faz toda a preparação, chega lá na eleição, tá esperando vir uma verba do fundo de financiamento de campanha para ele ou do fundo partidário e essa verba não veio. Porque o partido tá irregular, o partido não pode receber, por vezes o partido não tem diretrizes nacionais para distribuição desse fundo especial de financiamento de campanha e por vezes a direção nacional diz que não vai distribuir diretamente para candidatos, somente para o partido. E o partido redistribui para os candidatos. E aí, se o partido não pode receber, faz como? Aí nós também não recebemos. Acontece. Então é importante que o candidato verifique tudo isso com antecedência, verifique suas condições, qual é o partido que ele quer concorrer, se o partido tem os mesmos ideais que ele, se ele vai conseguir, uma vez eleito, integrar os quadros efetivamente daquele partido, porque muitas vezes a gente verifica isso. O candidato se elege por determinado partido, mas as pautas dele não condizem com as do partido. É verdade. Então é importante que ele faça toda essa análise prévia. Eu estou à disposição para quem quiser consultar, perguntar, contratar. Eu sempre digo que o esclarecimento nunca é demais e uma campanha bem estruturada, bem elaborada, com planejamento, normalmente é um case de sucesso. Isso aí. Então tá, pessoal, esse foi mais um episódio do Iceberg Podcast. Tchau, tchau.